Olá, trago para você um chá de realidade. Preste atenção em cada palavra que eu disser nesse vídeo, porque são nos pequenos atos diários, nas minúcias do dia a dia que nós construímos a nossa realidade, por eletromagnetismo. Um chá para você entender tudo o que acontece no seu processo da mente. Tem tudo a ver, o que eu vou falar agora, com a prática do Ho'oponopono. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final. É um golinho desse chá? Cravo, gengibre e louro. Uma delícia. Sem açúcar, tá? Não vale com açúcar. Vamos ao que interessa, a leitura do livro. Começa na página 83, o que eu vou dizer para você. Quem tem esse livro, Negações e Afirmações é o capítulo. O livro é esse aqui, maravilhoso, Jogo da Vida e Como Jogá-lo. É assim: o que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Aqui ela já é clara e objetiva. Veja, o que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Todo o bem a ser manifestado na vida do homem já é um fato concluído na mente divina, e ele é liberto por meio do reconhecimento do homem ou da palavra falada. Prestou atenção? Reconhecimento do homem ou da palavra falada, dita por ele cotidianamente. Assim, ele deve ter cuidado em decretar que apenas a ideia divina seja manifestada na vida dele, pois muitas vezes o homem ordena, por meio de palavras vãs, o fracasso e o infortúnio. Por meio da palavra vã, o homem ordena o fracasso e o infortúnio na sua própria vida. É da mais extrema importância proferir seus desejos corretamente, como foi afirmado no capítulo anterior. Se alguém deseja uma casa, um amigo ou qualquer outra coisa em sua vida, precisa pedir para a seleção divina. Por exemplo, Espírito Infinito, abra o caminho para a minha casa perfeita, para o meu amigo perfeito, para o meu cargo perfeito. Agradeço por manifestar agora sobre a graça de uma forma perfeita. Gente, sobre a graça divina de uma forma perfeita, devia ser o final de todas as nossas orações. O Ho'oponopono é sobre esse lugar de vivermos sobre a graça de uma forma perfeita. Dentro da prática do Ho'oponopono nós temos a gratidão, o perdão, o amor e o arrependimento nas 4 frases de Mono Simeona. E todas as outras ferramentas do Ho'oponopono nos levam a um lugar extremamente perfeito de limpeza de memórias, porque quem transmuta as nossas memórias na mais pura luz é o Divino Criador. E quando nós estamos em aliança, quando nós reconhecemos que temos Deus em nós, Deus em nós habita, quando nós reconhecemos, o que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Juntamos a prática de limpeza de memórias a todo conhecimento metafísico. Tenhamos cuidado com o que a gente pensa, fala e sente todo o tempo sobre a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos, mesmo com um conhecimento lá muito grande, nos pegamos falando contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos negócios, contra os nossos afetos. De repente você discutiu com o teu filho, ficou brava por alguns momentos na sua vida e disse um monte de bobajada sobre ele. Volta para você. Toda aquela bobajada que você enviou, volta para você. Por eletromagnetismo. Quanto mais você xingou ele, mais motivos para xingar você terá. Por eletromagnetismo. Quanto mais você enviou para o teu campo raiva, ódio, medo, dúvida, mais o teu campo vai trazer de volta o qualitativo, equivalente daquilo que você está emanando constantemente. O que é emanando, Vaninha? Falando, pensando, sentindo todo o tempo da sua vida. Quantas pessoas mandam assim mensagem dizendo para mim nada dá certo? É muita mensagem de pessoas dizendo para mim nada dá certo. Eu acho tudo isso muito lindo, mas para mim nada dá certo. Esse para mim nada dá certo já está profundamente arraigado no subconsciente dessa pessoa. E eu não julgo, não julgo, porque teve um tempo na minha vida que eu pensava assim. Lembra naqueles vídeos que eu falei para você há tempos atrás? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Fora os vídeos que eu tenho nos cursos. Então, quantas e quantas vezes eu já falei para você que eu era essa pessoa que tinha parado de sonhar, porque de repente eu via que nada dava certo para mim.
É claro que não ia dar certo para mim. Porque a minha mente estava profundamente, estava com eu estava 2 pés enfincados nesse lugar. A minha mente estava trabalhada nesse lugar, de que nada dava certo para mim. Como é que minha vida ia prosperar? Como que eu ia sair daquele lugar, se nada dava certo para mim? Precisa estudar, precisa ir para a prática, quer dizer, precisa se você sentir de fazer. É um trabalho interno. É um trabalho interno. Se você quer mudar a sua vida, você tem que começar a olhar e pensar e falar diferente sobre você mesmo. Tem que ter vontade, tem que querer, tem que se desafiar todo dia a fazer diferente do que você fez ontem. Se você viveu uma vida que nada proporcionou para você felicidade, alegria e bênçãos, vamos olhar para o que você pensava e falava de si mesmo, sobre o seu mundo, sobre o seu trabalho. Quando eu falo seu mundo, seus afetos, seus relacionamentos, eu estou falando sobre tudo que envolve a sua vida. Quando eu falo seu mundo, é tudo que você vive no dia a dia. Relacionamentos, trabalho, relacionamento familiar, relacionamento comercial. Todos nós estamos na vida e vivemos e convivemos com alguém, ou com algumas pessoas, ou com muitas pessoas. O estado é sempre de harmonia ou o estado é sempre de desarmonia? Pergunte a si mesmo. Você vive em conflito constantemente com as pessoas ou você vive na maior parte do tempo em paz? Na maior parte do tempo de boa? Se você vive na maior parte do tempo de boa, você está no caminho certo. Você começa a perceber que as coisas podem ser diferentes, e cada vez mais você investe no que vai fazer diferença na sua vida. Investir em você, olhar para você. O divino cura profundamente todas as nossas memórias. E as nossas memórias não são somente dessa estação de vida temporariamente humana. É desde o início da criação, desde que ele te criou. Ele te criou perfeito, luz emanada, puro, cristalino. A ideia divina para você, ele vê você como um filho, uma filha perfeita. Por isso que no livro ela fala seleção divina. A casa certa, o trabalho certo, o relacionamento correto, os amigos certos. Enfim, o que é certo, o que é perfeito para nós, às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor. Quantas vezes eu me peguei nesse lugar, achando que eu sabia o que era melhor para mim, e de repente o que não era bom para mim era o que eu estava escolhendo. E o divino me mostrou que tinha algo melhor a me mostrar. E ele me mostrou isso inúmeras vezes na minha vida, inúmeras vezes. O conhecimento liberta. Conhecimento é poder. Como diz o professor Hélio Couto, conhecimento é poder, e um poder infinito. Porque quanto mais você se envolve nesse poder, mais você vai ficando livre das amarras. Quanto mais você pratica o Ho'oponopono, como eu falei no vídeo passado, assista os vídeos 1, 2 vezes. Às vezes, tem vídeos que eu assisto várias vezes para pegar realmente o que a pessoa está falando, para entender realmente o que a pessoa está dizendo. Entende? A gente às vezes se perde por bobagem. Essa coisa de falar nada dá certo pra mim é algo que arrasa com a vida da pessoa. Já tentei de tudo. Quando vem com esse slogan, então, já tentei de tudo. Nada dá certo pra mim. O que ela tá vereditando na vida dela? O poder pessoal dela tá investindo pesadamente, que ela já tentou de tudo, e nada dá certo para ela. Vai continuar as coisas acontecendo da mesma forma. Da mesma forma. Eu comecei com pequenas coisas lá atrás, com pequenas manifestações. E eu notei o quão eu era poderosa. Eu notei o quão as coisas funcionavam. Eu notei o quão tudo era para mim. Para mim. Mas desde que o Ho'oponopono veio para minha vida. Como eu já disse para você, eu tive acesso a inúmeros livros extraordinários antes da prática. Extraordinários, professores incríveis. Fiz cursos, olha, assisti palestras de pessoas extraordinárias durante um bom tempo na vida. Mas, como eu disse para você, na minha vida, era eu
A experiência era minha. Parece que era entre eu e todo esse conhecimento havia uma barreira que eu não via por que as coisas não fluíam. Eu não enxergava, poxa, isso é tão maravilhoso, mas não é? As coisas não estão acontecendo como eu achava, como eu gostaria que fosse. Meu Ho'oponopono, o aprendizado do Ho'oponopono, o abençoado Ho'oponopono. E quando eu li Limite Zero, eu notei que era o que eu estava esperando a vida toda. Limite Zero, Joe Vitale, em parceria com o Dr. Ihalelaka Hyulen, braço direito de Mona Simeona, no conhecimento do Havaí para o mundo. É sobre isso. Você unifica a prática do Ho'oponopono com isso que Florence, com as escolhas que Florence falou para você. Escolha falar corretamente sobre você, sobre seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos. Escolha se relacionar em harmonia com o divino, porque ele é com você o tempo todo. É com você o tempo todo, sem que você precise de intermediários. Gente, quando eu descobri que a gente não precisa de intermediários para se unificar ao divino, isso foi o maior presente da minha vida. É o maior presente. E quando eu pego um conhecimento desse como Florence, como Joseph Murphy, como Neville Goddard, como Joe Dispenza, Joe Vitale e outros professores incríveis, eu agradeço. Como o professor Hélio Couto aqui no Brasil, eu amo assistir os vídeos do professor Hélio Couto. Teve vídeos do professor Hélio Couto que eu assisti milhares de vezes, porque é muito poderoso, ensina muito, e cada vez que eu assisti eu aprendia mais. Depois que eu trouxe essas ferramentas de limpeza de memórias para minha vida, o lápis com borracha, então, antes de abrir qualquer livro, antes de abrir meu caderno de gratidão e abrir qualquer livro para qualquer leitura que eu faça, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, como o Dr. Hyulen fazia. Dr. Hyulen, antes de dar qualquer palestra, antes de ir a qualquer lugar, se dirigir a qualquer lugar, ele era a prática antes. Por quê? Para que entre ele e aquelas pessoas tudo tivesse sido transmutado na mais pura luz pelo divino. Para que ele estivesse limpo diante daquelas pessoas que ele ia conversar, fosse onde fosse. Quando antes de abrir a câmera, antes de ler um livro, antes de mandar uma mensagem, antes de conversar com qualquer pessoa, pano de fundo da minha mente, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, sou grata, te amo. As ferramentas e o lápis com borracha. As ferramentas que eu mais utilizo na prática do Ho'oponopono. Gelo azul eu utilizo de vez em quando. Eu envolvo essa situação nas luzes do arco-íris. Eu envolvo a minha casa nas luzes do arco-íris. Também uso de vez em quando. São ferramentas extraordinárias, e todas essas ferramentas que eu acabei de dizer, eu tenho vídeos aqui no YouTube. É só você procurar Vânia Flores / Gelo Azul, Vânia Flores / Luzes do Arco-Íris. Faz um Flores Flix, maratone os vídeos para você ter essa visão do que eu tô falando. Outra coisa que eu vou falar para você que é importante, a consciência de você fazer a prática, quantas vezes você sentir no seu coração de fazer. Tira dessa cabeça, tem que ser 108 vezes, tem que ser assim, porque se não for assim não dá certo. O Ho'oponopono é sobre liberdade infinita, sobre soberania entre você e o divino. O divino te criou autenticamente, extraordinariamente livre. Ele não vai ficar contando quantas vezes você fez a prática do Ho'oponopono por dia. Todas as vezes que você diz gota de orvalho, ele está transmutando as suas mentes na mais pura luz. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Ou sou grata, eu te amo, ou somente te amo. Ele está transmutando suas memórias imediatamente na mais pura luz. Ele está transmutando suas memórias na mais pura luz. Desde a criação, desde a origem, o que desencadeou tudo que você está vivenciando no seu mundo na mais pura luz. Aquele vizinho que toca aquelas músicas altíssimas e acaba aborrecendo você, aquelas músicas que não tem nada a ver com o que você curte, ele toca em qualquer horário, não tá nem aí. De repente você vai para a prática e de repente aquele vizinho para de tocar aquelas músicas altas. Ou então, um belo dia, ele se muda, mas você está na prática constantemente.
Quantos e quantos depoimentos de pessoas que tiveram grandes transformações, profundas transformações em sua vida, com a prática simples do Ho'oponopono e com o compromisso. Veja, compromisso de falar a favor da sua vida, de abençoar a sua vida, abençoar seu lar, abençoar seu mundo, abençoar suas contas, abençoar seu dinheiro, abençoar seus relacionamentos. Ah, estou em desarmonia com tal pessoa, abençoe. Estou vivendo um desafio com tal pessoa, abençoe. E faz a prática do Ho'oponopono. Escreva sobre uma vida próspera, feliz e abundante. No próximo vídeo eu vou falar 100% sobre a prática da escrita e por que ela é tão extraordinária na vida de tantas pessoas e as N formas da prática que as pessoas fazem e têm resultados extraordinários. Convido você no próximo vídeo a prestar atenção aqui e você vai ter certeza que esse conteúdo vai elucidar as suas dúvidas. Olhe para você. Abençoe seu corpo, sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos. Sou grata, te amo. Sou grata. Pense em algo. Sou grato, te amo. Muitas pessoas lá atrás me criticaram quando eu iniciei a prática do Ho'oponopono. Quando a gente inicia a prática, nossa, eu fiquei tão encantada, eu fiquei tão feliz. Tava tudo igual, mas eu tava feliz demais, eu tava bem, eu tava feliz com a prática, enfim, tava bem, ok? E eu comecei a falar para uma pessoa, para outra, o quanto eu tava me sentindo bem, empolgada, né? Com as pessoas falarem, comprar o livro, ler, para eu entender aquilo que eu tava falando. E eu só levei fora. Só levei fora. E tudo bem? Tudo bem, eu continuei com a prática. No silêncio. Fiquei na minha e continuei na prática. Ah, não quer saber? Tudo bem, não vou falar. Falo mais nada. Beleza. Tudo fluiu na minha vida. E continua fluindo. E quando algum revés no meu dia acontece e eu não fiquei bem, eu fiquei chateada com alguma coisa, imediatamente. Pode ter sido a raiva que eu tenha passado, o que for que eu tenha... Pode ter passado um caminhão de raiva dentro da minha cabeça, do meu sistema. Imediatamente eu levo ao divino. Aquela energia que pesou em mim. E o divino transmuta na mais pela luz amorosamente. Quando é no final do dia, eu já não tenho mais nada. Aquela raiva já foi embora de mim. E tá tudo bem. É sobre isso. Você tem dentro de você o poder divino. Deus é contigo todo o tempo. Ouve você. Sabe tudo sobre você. Deseja o melhor para você. A ideia é perfeita. Aos olhos de Deus, você é perfeito. Você é perfeita. Você é amada, como diz Rumi. Você é o amado do amado. O poeta Rumi. Você é a amada do amado. Reconheça, agradeça, abençoe e vai pra vida. Felizona, felizão. A prática do Ho'oponopono. E permita-se um fluir de uma vida próspera, feliz e abundante. Tudo sobre mim na descrição de cada vídeo, meus cursos. Faz aí uma maratona dos vídeos para você se ambientar aqui com tudo que eu falo no canal. Sobre o meu grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte, ser mais um dos corações ali reunidos, eu convido você. E se você quiser contratar consultoria também, lá também é uma alternativa. Enfim, tudo sobre mim na descrição de cada vídeo. Um beijo. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Assim é. Divino Criador, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, te amo. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Eu envolvo sua vida e sua criação nas luzes do arco-íris. Beijo.